E olha só, por exemplo, você cuidar de você. Olha, novembro é o mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. Olha, gente, no Brasil, estima-se mais de 71 mil casos, tá? Novos casos de câncer de próstata por ano. Segundo os dados mais recentes do Instituto do Câncer, o INCA, para a gente ter uma ideia, ele sempre apresenta esses números, que é importante para a gente ter uma ideia de o que vem acontecendo. Mas para a gente conversar bastante, para a gente tirar dúvidas, é tão importante, né? O doutor que está aqui para conversar com a gente, é ele que sempre vem para fazer a gente compreender melhor, ensinar, né, doutor? Isso é importante e eu quero que o senhor conta tudo para nós. Doutor Antônio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani, pelo convite. Obrigado, padre, né? Toda a produção, né? Falar desse tema tão importante, né? Esse mês de novembro, né? O mês que é um mês que virou característico, né? De relembrar e reforçar os cuidados, a importância dos cuidados com a saúde masculina, né? E obrigado pelo convite, por poder estar tirando as dúvidas, conversar a respeito desse tema. É um prazer, doutor. Vamos lá. Tem muita gente que ainda não sabe que tem que fazer um exame, sabe que tem que cuidar, fica só assim, obedecendo os empurrões do pessoal de casa, dos amigos, né? Você não foi lá fazer, às vezes nem sabe o que é. Explica para nós o que é o câncer de próstata. Então, na verdade, o que acontece? Focando na questão do câncer de próstata, mas até um pouco antes, né? Orientar o homem da importância do cuidado, da procura, né? Dos cuidados com a própria saúde, né? Culturalmente, o homem procura muito menos o médico do que a mulher, né? Tem estatística que fala que mais ou menos 80% das mulheres têm o hábito de ir no médico fazer seus exames preventivos, enquanto dos homens somente 20%, né? E quando se deparam com alguma doença, com algum problema, aí que vai procurar o médico, né? E a gente sabe que com relação à prevenção do câncer especificamente, o câncer de próstata é o câncer mais comum do homem, né? Excetuando alguns tipos de câncer de pele, mas é o câncer mais comum e, digamos assim, mais significativo, né? Então, e é um câncer que tem uma incidência muito alta, né? Estimativa que 1 a cada 6 homens vai desenvolver o câncer de próstata, né? Principalmente depois dos 40, 50 anos. Então, essa campanha, ela tem a importância de reforçar o homem de procurar o médico para fazer o exame preventivo e o exame, né, de diagnóstico precoce, né? Porque isso que vai salvar a vida, né? Muito importante. Exatamente. Então, falando com relação à próstata. A próstata é uma glândula, né, que a gente já nasce com ela, né, mas ela é muito rudimentar até a adolescência, depois que ela se desenvolve, né. E a principal função dela é produzir o líquido seminal, né, que participa do processo de reprodução, né. Só que principalmente depois dos 40 anos que ela pode começar a dar problema, né? Seja o aumento, né, que é a hiperplasia, né, aquele crescimento natural da idade, mas principalmente o câncer de próstata, que é a doença que mais mata hoje, né? O senhor disse a partir dos 40? Principalmente depois dos 40. Pode até acontecer antes, mas é bem raro de acontecer. Então, as campanhas batem principalmente depois dos 50 anos, né? Mas para aqueles indivíduos que têm história na família, né? Que tem um risco familiar aumentado, né? Aí o ideal é que comece o acompanhamento antes, a partir dos 45, em alguns casos até a partir dos 40 anos mesmo, né? Se a gente for falar de sintomas, existem casos, é comum não ter sintomas e de repente descobrir? Exatamente, isso é muito importante falar porque nas fases iniciais do câncer de próstata ele não apresenta nenhum sintoma, esse que é o grande problema do câncer de próstata. Ah, tá. Quando ele vai começar a apresentar, quando o paciente vai começar a apresentar sintomas, né, seja dificuldade urinária, sangue na urina, né, ou alguma outra alteração, perda de peso, né, dor propriamente dito, normalmente o câncer já está em fases adiantadas, já fases mais avançadas e você perde a oportunidade de tratar. O câncer de próstata ele é altamente curativo, né, desde que descoberto no começo, antes dele começar a dar sintoma. Por isso é importante de fazer o exame de rotina preventivo para descobrir no começo. O exame de rotina é de quanto tempo que é o ideal? O ideal é uma vez por ano, né? Eu até costumo brincar, né? O ideal é você fazer aquele exame de sangue, né, do PSA, né, que é um exame de sangue convencional, comum como qualquer outro exame, né, uma vez por ano, e eventualmente, de acordo com a indicação, fazer o exame do toque também. O toque é um exame extremamente importante, né? Eu costumo falar também na consulta, nem todo paciente vai precisar de fazer o toque necessariamente todo ano, mas é um exame que complementar é importante também, né? O que caracteriza esse exame, então, para não precisar fazer todo ano? Não, na verdade, sim, tem alguns indivíduos, né, que pelo valor de PSA, pela história familiar, tem um risco mais reduzido, né? E outra questão também, eventualmente, pacientes que já fizeram biópsia, veio uma biópsia negativa, você fica um pouco mais tranquilo também com a questão do acompanhamento desses pacientes, né? Mas o mais importante de tudo é o paciente ir no médico e fazer os seus exames, que muitas vezes
O paciente tem medo do toque? Tem medo, mas a maioria dos homens nem vai se dar o trabalho de um médico fazer um exame preventivo de glicose, fazer um exame de colesterol. Então a gente, como urologista, tem esse papel também de muitas vezes ser a porta de entrada do paciente para o médico, né, para o sistema de saúde, para quebrar esse preconceito. Procure cuidado, procura, né, fazer seus exames preventivos, que seja uma vez por ano, pelo menos. Né? Doutor, o senhor falando assim, me dá a sensação que realmente é uma cultura que o homem tem, né, que construiu assim exatamente. Aí fala, né, junto assim, a preguiça, não tem tempo, né? Ou seja, no fundo é não dar importância para a própria saúde, Exatamente, porque é muito fácil ele procurar o médico quando ele está com dor, é muito fácil procurar o médico quando ele está com alguma dificuldade, seja alguma dificuldade respiratória, alguma coisa que está incomodando ele, aí muitas vezes acaba querendo procurar mesmo. Mas justamente isso que a gente não quer, que normalmente quando está tendo algum sintoma, normalmente já existe, as doenças já estão avançadas, não só o câncer de próstata, outras doenças também, entendeu? Então tem que procurar antes, fazer a prevenção para justamente não chegar nesse ponto. Dentro da prevenção, além dos exames, né, da ida regular ao urologista, quais outras medidas os homens podem ter? Tem uma série de outras coisas que podem fazer. Eu vi que vocês estavam falando bastante de propósito aí, né? Cuidar da saúde tem que ser um propósito de vida também. E muitas vezes a gente tem que ser o pioneiro do cuidado da nossa própria saúde, né? A gente tem que tomar à frente, as rédeas da nossa própria saúde. E isso são hábitos simples de dia a dia. E muitas vezes isso vai ter um peso muito grande, né, no resultado final. Então, que seja um cuidado com a alimentação, né? Ter hábitos de alimentação saudáveis, né? Atividade física regular é importante, controle do peso, uma coisa que muita gente negligencia, que é a qualidade do sono, que é extremamente importante para o organismo se regenerar, entendeu? Todos esses cuidados de dia a dia, que são coisas simples, né? Tomar água, como você também falou, entendeu? Todos os cuidados de dia a dia são extremamente importantes para cuidar da saúde como um todo e, consequentemente, até os casos de câncer, não só de próstata, mas outros tipos de câncer também reduzem nos pacientes que têm o hábito de se cuidar. Faz toda a diferença? Com certeza. Faz toda a diferença, nossa. E além tem a prevenção, que já é o próprio hábito de vida, essas mudanças. Fatores emocionais também desenvolve, doutor? Uma curiosidade. Também sim, entendeu? Porque, querendo ou não, os hábitos, os sentimentos, né, o que a pessoa está sentindo, né, acaba influenciando nos outros, no autocuidado, né? Então acaba que muitas vezes, se você não está bem emocionalmente, você acaba negligenciando seu autocuidado também, né? E acaba interferindo diretamente na sua saúde, né? Então, e ao mesmo tempo, cuidar da saúde muitas vezes melhora o emocional também, né? Então uma coisa acaba levando a outra, né? Se você faz uma atividade física, é uma tendência que você tenha um bem-estar, né? Então isso acaba te ajudando também em outros. Isso é muito legal. Inclusive, a gente também pode até olhar por outro lado, né? A pessoa que se cuida é porque ela está com saúde emocional, né? Exatamente. Ela consegue se enxergar de maneira integral e cuidar da sua vida de maneira integral. Exatamente. Diagnóstico positivo, né? Bom, vamos lá. Diagnóstico deu positivo, tá aí. Como que funciona o tratamento? Como é essa fase? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem diagnóstico positivo, e vai ter, e justamente essa é a importância da campanha, descobriu no começo, né? É você acolher o paciente, explicar para ele que ele está com uma doença, né? Mas a gente acolher o paciente e falar, a sua doença ela tem tratamento, entendeu? E em muitos casos, graças a Deus, tem cura, inclusive, né? Então a primeira coisa é deixar claro para o paciente que ele não está sozinho, e deixar claro para o paciente que tem bastante coisa que a gente pode fazer para poder estar melhorando. Lógico, descoberto no começo, a gente vai partir para um tratamento curativo, né? Aí hoje em dia a gente tem algumas modalidades de tratamento, que a gente precisa estadiar o paciente, saber que pé que está aquele tumor, se em fases iniciais localizado na próstata, ou se eventualmente pode ser um tumor mais avançado. Estando localizado, a gente vai partir para o tratamento curativo, e aí as principais opções são a cirurgia, né, da próstata, né? Alguém tinha prostatectomia radical, que a gente tira toda a próstata, né? E a radioterapia também pode ser uma opção de tratamento e as derivações da radioterapia, como bracterapia e outras modalidades também. Em casos mais avançados, que infelizmente a gente se depara hoje ainda, entendeu? Aí tem outras modalidades de tratamento que a gente pode fazer, mas aí também já não funciona mais na cura. Muitas vezes você tentar dar uma qualidade de vida e um prognóstico um pouco melhor para esse paciente. Mas a gente gosta de pegar quando está no começo, porque daí a gente consegue entregar uma cura para o paciente em 90%, 95% dos casos, tendo cura definitiva do tumor. Falando em tempo, quando o senhor fala 90%, 95% de cura, isso
a média, qual é o tempo de tratamento? É difícil Isso falar, aí né? na verdade, muito individual. isso é muito individual. O que acontece? O câncer de próstata, na verdade, são várias doenças dentro de uma só, entendeu? Ah, tá. Porque o câncer tem o câncer, digamos assim, menos agressivo, né? Que é o câncer mais bonzinho, digamos assim, e tem os mais agressivos, né? Então, o tempo de tratamento e o que você vai ter que dispensar para aquele tratamento acaba variando também de situação para situação. Você não consegue padronizar um tratamento único para todos os pacientes. Hoje o tratamento tem que ser individualizado, né? Para cada paciente, um tratamento, né, direcionado e um tratamento especializado, entendeu? Então, o tratamento ele é muito individual, né? Os homens também olham o tratamento, às vezes, com preconceito. Exatamente. Um dos medos do paciente procurar o médico é isso, se ele descobrir alguma coisa, o que vai ser dele depois do tratamento. E é justamente isso que eu falo, né? Quanto antes você descobrir o tratamento, que seja uma cirurgia da próstata, muito menor vai ser o risco e consequência das sequelas futuras. Porque você consegue fazer uma cirurgia muito mais preservadora. Hoje a gente tem técnicas, né, que a gente pode aplicar na cirurgia, desde na própria cirurgia aberta, até mais recentemente a cirurgia robótica, que você consegue fazer uma preservação das estruturas pélvicas de uma forma muito mais detalhada. Então o paciente ele tem muito menos risco de desenvolver que seja uma impotência, que seja uma incontinência da urina em médio e longo prazo, né? Então você consegue hoje entregar uma cirurgia com uma qualidade muito melhor e com uma sequela, consequência muito menor também, né? O senhor falou um pouquinho, mas tem outras sequelas assim que são mais comuns? Olha, pode acontecer outras questões também, né? Mas as principais complicações, né, da cirurgia da próstata, né, quando é caso de câncer, né, que você tem que fazer a retirada de toda a próstata das vesículas seminais, é incontinência e impotência, entendeu? Essas são as principais complicações. Pode eventualmente acontecer o que a gente chama de esclerose de Kolbe, que é a junção da bexiga no canal ali acabar fechando, entendeu? Isso eventualmente pode acontecer, é menos comum, mas pode acontecer também, entendeu? Tá. Mas mais uma vez eu reforço, quanto antes você descobre, menos é o risco de ter essas sequelas depois, porque você consegue fazer uma cirurgia bem mais preservadora também, entendeu? Então, mais um motivo para procurar o médico. Se você descobre e trata no começo, a chance de você voltar até a mesma vida que você tinha antes, ela é muito maior, entendeu? Que bacana, doutor Antônio. O senhor fala desse procedimento preservador, né? Um procedimento que preserva ainda a saúde, preserva a condição do paciente. Isso é tão importante, todo cuidado, dá para perceber que existe todo um cuidado, né? Exatamente, foi o que eu te falei. Quando a gente descobre, né, a doença, quando a gente trata o paciente, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher e entender o contexto geral ali do paciente, né? E para poder não só tratar a doença ali, mas tem que tratar o paciente, né? Não é tratar a doença, né? Tratar o paciente, muitas vezes a família, né? E explicar para eles, né, o que vai ser feito, mas sempre pensando, né, na cura da doença, claro, mas no bem-estar do paciente como um todo, pré-operatório, durante o período do procedimento e no pós-operatório em médio e longo prazo também, né? Tudo isso a gente tem que estar englobando também no tratamento, quando pensa no tratamento, né? Que legal, viu, gente? Olha só, tá aí dado o recado para você se cuidar, para você dar o primeiro passo, né? Tirar essa questão assim, o ano que vem eu faço, passa tão rápido o ano. Quando tem gente que faz realmente todo ano e fala, nossa, já tenho que voltar no doutor Antônio, eu fiz, parece que foi ontem. Infelizmente, como é uma coisa tão muito comum, né, a gente fala assim, por que uma vez por ano, entendeu? Porque é um período que a gente consegue, né, dar uma segurança maior, que se você faz o exame nesse ano tá tudo bem, dificilmente no ano seguinte você vai pegar uma doença que já está em nível avançado, entendeu? Então, por isso que a gente pede esse prazo. Infelizmente, a gente se depara com um paciente que às vezes faz uma vez, às vezes pula 2, 3 anos e acaba não fazendo. E quando aí chega com 3 anos, aí sim, aí às vezes a doença já avançou e você não consegue mais tratar adequadamente, entendeu? Por isso que a gente pede uma vez por ano, que eu acho que é um prazo de segurança aí que a gente consegue oferecer. Perfeito, doutor Antônio, perfeito. Tá vendo, gente? Atitude. Não tem como, tem que agir. É ação para poder cuidar da própria vida e manter a saúde. Doutor Antônio, muito obrigada. Foi ótimo, foi uma aula excelente, motivadora. Também teve todo o cuidado para que cada um pudesse cuidar de si.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né? Como falei, o novembro ele está aí para isso, né? Para reforçar a importância. Lembrando que os cuidados com a saúde tem que ser o ano todo, na verdade, mas esse mês de novembro é especial para a gente poder reforçar a importância e justamente, né? Levar cada vez mais pacientes ao médico, né? Para poder criar essa cultura de autocuidado, né? Sim, cada um no seu papel mandando essa mensagem. Exato, é isso aí. Obrigada, doutor Antônio. Até a próxima. Obrigadão, valeu.